Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a classificação da escultura de relevo. Mas antes mesmo de falar dessa classificação, eu vou falar um pouco sobre a escultura de relevo. Então, a escultura de relevo é um elemento que tem as três dimensões preso a um plano, a um suporte. A depender da quantidade desse elemento que está sendo representado, está fora do plano, pode ser classificado como alto, baixo, médio, relevo. Como também pode ser representado o oco relevo, que a escultura, ao invés de sobressair do plano, ela é recuada para dentro do plano. Fiz 5 exemplos de tipos de relevo. O oco relevo, ele pode ser representado de duas formas diferentes. A primeira, o comprimento e a largura são reais ao objeto de referência e a profundidade deve haver uma relação proporcional com o elemento referencial. Nesse caso, a profundidade é a metade da altura da cebola. A outra forma de representar o oco relevo é o elemento a ser representado está no mesmo nível que o plano. A mesma altura que tem o plano, tem o elemento referenciado. O que diferencia desse outro método de oco relevo é que, ao invés de esvaziar o corpo do referencial, foi feito o contorno, de forma que o comprimento é real do objeto de referência e a largura também é real. Somente a altura que é nula, porque a altura é o mesmo nível do plano. Mesmo nível. Para representar o oco relevo, nesse caso, pode-se fazer o contorno, como também pode retirar parte do plano em volta, de forma que a altura do elemento referencial é a mesma altura do plano. O baixo relevo também leva em consideração o comprimento real e a largura real do elemento representado. Comprimento, largura real. Somente a altura, que deve ser no máximo 10% da altura real do elemento representado. O médio relevo. O médio relevo também segue o comprimento real, a largura real. No entanto, a altura corresponde a mais ou menos metade da altura real do elemento referencial. É uma média de 11 até 50% da altura real do objeto referencial a ser representado. Já o alto relevo tem o comprimento real do objeto, a largura real e a altura é superior a 50% da altura total do objeto. Resumindo, qualquer uma das formas de relevo apresentado, todas elas devem seguir o comprimento e as larguras reais do objeto de referência. O que faz diferenciar é a altura ou a profundidade com relação ao oco relevo. Quero ressaltar aqui que esses valores que eu apresentei, baixo relevo até 10% da altura real do objeto, médio relevo de 11 a 50% da altura real do objeto e o alto relevo de 51 a 99% da altura total do objeto a ser representado. Esse é o primeiro exemplo do oco relevo. Esse é o segundo exemplo. Esse em cima, o baixo relevo. O médio relevo, esse daqui.
e esse do meio, o alto relevo.